O século I a.C. foi o mais sangrento da história romana. Entre guerras civis, assassinatos e traições, a república que durante séculos se orgulhara de sua liberdade, agonizava sob o peso da ambição dos homens. No centro desse turbilhão estava Caio Júlio César, o conquistador da Gália, o ditador que desafiou o Senado e mudou o destino de Roma. Mas quando foi assassinado, nos idos de março de 44 a.C., ninguém imaginava que o verdadeiro fundador de um novo regime seria um rapaz de apenas 19 anos, seu sobrinho neto e herdeiro adotivo, Caio Otávio. Era um jovem frágil, magro, de saúde delicada, estudante de retórica. Um aristocrata educado, não um guerreiro. Muitos o subestimaram, mas Otávio tinha algo que ninguém mais possuía: o nome de César. E esse nome era uma arma mais poderosa do que qualquer legião. Quando recebeu a notícia da morte de Júlio César, Otávio estava em Apolônia, no litoral da Grécia. Sem hesitar, voltou imediatamente a Roma. Soube que fora nomeado herdeiro universal no testamento do tio-avô. A partir desse momento passou a chamar-se Caio Júlio César Otaviano, ou simplesmente César. Os veteranos das legiões, fiéis à memória do antigo comandante, aderiram a ele. O Senado, dividido e temeroso, não sabia se o jovem seria um novo aliado ou um novo tirano. Mas Otaviano era paciente, aprendeu a disfarçar ambições com modéstia. Enquanto os generais Marco Antônio e Lépido disputavam o poder, o jovem herdeiro construía alianças. Em 43 a.C., após uma guerra política e militar em Roma, ele uniu-se aos dois para formar o Segundo Triunvirato, uma ditadura de 3 homens com poder absoluto. Juntos, promulgaram as proscrições, listas de inimigos condenados à morte. Entre os mortos estava o grande orador Cícero, que ousara criticar Antônio. Roma mergulhou em nova onda de terror, mas Otaviano observava. Sabia que as alianças em Roma eram temporárias e que o destino sempre favorecia o mais paciente. O triunvirato venceu os assassinos de César, Bruto e Cássio na Batalha de Filipos, 42 a.C. Com a morte dos republicanos, restava apenas decidir quem governaria o império conquistado. Otaviano ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a África. Logo, porém, o equilíbrio se rompeu. Lépido foi afastado e o mundo se dividiu entre 2 homens, Antônio e Otaviano. Antônio uniu-se à rainha Cleópatra em Alexandria e passou a ser visto em Roma como traidor, um romano encantado pelo luxo e pelo poder oriental. Otaviano aproveitou a oportunidade, lançou uma guerra de propaganda, retratando-se como o defensor da tradição e da moral romana. Em 31 a.C., as forças de ambos se enfrentaram na Batalha de Ácio, na costa da Grécia. A vitória de Otaviano foi total. Antônio e Cleópatra suicidaram-se. O Egito tornou-se província romana. Otaviano era agora o senhor absoluto do mundo romano. Ao retornar a Roma, Otaviano não se proclamou rei nem ditador. Aprendera com o destino de Júlio César. Roma odiava a monarquia. Assim, criou algo novo, o disfarce do poder. Em 27 a.C., anunciou que estava devolvendo o governo ao Senado e ao povo. O gesto foi teatral e calculado. O Senado, comovido e aliviado, concedeu-lhe o título de Augustus, o Venerável, o consagrado pelos deuses. Na prática, nada mudara. Augusto continuava controlando o exército, as finanças e as províncias, mas o regime parecia republicano. Era o nascimento do Principado, uma monarquia mascarada de república. O poder absoluto, escreveu Tácito mais tarde, foi escondido sob o nome de príncipe. Augusto não foi apenas um conquistador. Foi um ator político capaz de encenar humildade para exercer domínio. Com Augusto começou a Pax Romana, um período de mais de 40 anos de estabilidade e prosperidade. Ele reorganizou o exército, criando legiões profissionais e uma guarda pretoriana para proteger o imperador. Reformou o sistema de impostos, estabeleceu redes de correio, construiu estradas e aquedutos. Roma transformou-se em uma capital monumental. Templos, fóruns, o Arapaces, o Altar da Paz. Augusto dizia com orgulho: "Encontrei Roma de tijolos e a deixo de mármore." Mas essa paz tinha um preço. O Senado tornou-se decorativo. As antigas liberdades republicanas desapareceram. Roma ganhara a estabilidade, mas perdera a voz. Mesmo assim, a população o venerava. Para o povo, ele era o salvador que pôs fim a um século de guerras. Augusto foi mais do que um político. Foi um arquiteto de civilização. Ele compreendia que a força de Roma não dependia apenas das armas, mas da cultura e da lei. Criou um sistema administrativo eficiente, dividindo o império em províncias senatoriais e imperiais. Cada uma tinha governadores supervisionados de perto.
O objetivo era eliminar corrupção e garantir lealdade. Promoveu reformas morais, leis que incentivavam o casamento, puniam o adultério e exaltavam a modéstia. Quis restaurar a virtus e o mos maiorum, os costumes dos antepassados. Também incentivou as artes e a literatura. O poeta Virgílio escreveu a Eneida, epopeia que glorificava Roma e ligava o nascimento do império ao herói troiano Enéas. Horácio e Ovídio celebraram a paz augustana, o novo amanhecer do mundo. A propaganda imperial estava em todo lugar. Estátuas, moedas, templos, todos exaltando Augusto como pai da pátria, pater patriae. Era a criação de um mito político. Roma tinha um corpo, mas Augusto era sua alma. O maior talento de Augusto talvez tenha sido o domínio da imagem pública. Nunca aparecia como tirano, e sim como servidor do Estado. Recusava títulos extravagantes, aceitava apenas os que sugeriam dever. Manteve as formas da República, o Senado e as eleições, mas controlava os resultados nos bastidores. Era o mestre da aparência. Sua residência no Monte Palatino era simples, quase austera. Nas cerimônias falava com calma, voz baixa, gestos contidos. Era o oposto de César, o general teatral. Augusto reinava com a aparência da modéstia, e foi isso que o tornou invencível. Nada é mais eficaz que o poder disfarçado de virtude. Sob sua direção, Roma aprendeu o valor da estabilidade sobre a liberdade e aceitou o império sem perceber. Por trás da serenidade pública havia cálculo e frieza. Augusto era implacável com rivais. Durante o triunvirato, ordenara execuções sem piedade. Mais tarde, já imperador, manteve um sistema de vigilância e informantes, mas também era um homem de disciplina e método. Trabalhava longas horas, lia relatórios, supervisionava finanças e nomeações. Dizia: mais perigoso que a guerra é governar homens. Aos poucos, transformou o cargo de cônsul em mera formalidade, reservando para si poderes vitais: Imperium Maius, autoridade suprema, e Tribunicia Potestas, poder de veto e proteção. Esses instrumentos tornaram o poder vitalício e inquestionável. Embora pregasse a paz, Augusto manteve um exército poderoso, consolidou fronteiras no Reno e no Danúbio, transformou a Hispânia e a Gália em regiões pacificadas, conquistou o Egito e anexou territórios na Ilíria e na Síria. Mas evitava aventuras arriscadas. Seu maior desastre militar foi a derrota de Varo na Germânia, 9 a.C., quando 3 legiões foram aniquiladas na floresta de Teutoburgo. A notícia abalou o velho imperador. Durante dias andou pelo palácio gritando: Varo, devolve-me as minhas legiões. A partir daí, abandonou planos de expansão na Germânia. Roma atingira seus limites. O império de Augusto não seria o da conquista, mas o da administração e da ordem. A vida privada de Augusto foi marcada por tragédias familiares. Casou-se 3 vezes. Sua filha, Júlia, escandalizou Roma com adultérios e conspirações, sendo exilada por ele próprio. Sua obsessão por encontrar um sucessor digno levou a uma sucessão de herdeiros mortos: Marcelo, Agripa, Caio e Lúcio. Por fim, adotou Tibério, filho de sua esposa Lívia, como herdeiro.